A palavra de Deus é assim, ó, Filipenses 4,14. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, a sua palavra foi lida, Senhor. Sua palavra está aqui aberta, Pai, que agora, Deus, em nome de Jesus, que a pregação da palavra, Senhor, possa ser estabelecida nesse lugar com toda a fluidez do Espírito Santo. Que o Senhor trabalhe em nossos corações, desde já. Nós repreendemos todo ladrão da palavra em nome de Jesus Cristo e te pedimos, Pai, que essa palavra encontre terreno fértil em cada coração. E que Deus, em nome de Jesus, nós possamos sair daqui de maneira diferente como entramos. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Você leu junto comigo, queridos, a palavra de Deus falando que alguém fez algo bom quando se associou nas aflições junto com uma pessoa. E entenda bem que a palavra de Deus, ela fala de aflições conosco, vezes após vezes, quando nós fazemos uma leitura da Bíblia. Existe um verso que é colocado em prática, que é recitado vezes após vezes, que diz: no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu, o Cristo, venci o mundo. Entenda bem que quando Cristo fala isso, ele fala de uma maneira natural para o ser humano. Porque, afinal de contas, ele conhece a sua estrutura, ele conhece a minha estrutura, e Cristo sabe o quão angustiante é o desconforto de passar por uma aflição. Eu não sei quanto a você, mas eu falei aqui, vezes após vezes, anteriormente, que nós hoje tiramos a nossa capa para lavar, e nós hoje estamos aqui como seres humanos que carecem e precisam de um toque do Espírito Santo de Deus e da parte do nosso Pai. Porque entenda bem, apesar de nós sermos crentes, nós somos seres humanos inseridos no mundo, e estamos aqui, queridos, entregues aos sabores e dissabores desse mundo. Então entenda bem, você não precisa se recriminar, você não precisa se sentir menor do que ninguém, porque você de repente está aflito e angustiado. Porque isso é inerente ao ser humano quando chega uma notícia acerca de um familiar, um diagnóstico ou uma situação dentro de casa que tira o nosso conforto. Nós ficamos aflitos. Sim ou não? Quando chega um diagnóstico e de repente o médico fala: olha, agora a sua vida será assim para sempre. Não tem como, queridos, nós passarmos por aquilo incólume, nós passarmos por aquilo como se nada tivesse acontecido. Afinal de contas, dali para frente a nossa vida terá uma situação diferente. E entenda que Jesus Cristo, conhecendo a nossa estrutura e sabendo que nós estamos aqui entregue a esse tipo de coisas, porque isso é inerente ao ser humano, ele nos trata com amor e carinho. Quando nós passamos por esse tipo de situação, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus e Deus Pai, ele nos entende, porque ele próprio caminhou no nosso meio e passou por angústias e aflições. Porque, afinal de contas, o que foi que Jesus Cristo passou no Getsêmani, quando ele orava para o Pai, pedindo para que o cálice fosse afastado da vida dele? Afinal de contas, pelo que ele passava? Ele passava por um sentimento de aflição. Jesus Cristo, ele entende perfeitamente por aquilo que você passa, e Jesus Cristo, ele não pega esse momento que você passa, o sentimento que você sente, e diz que você sente uma falta de fé, que você passa por essa situação porque você não tem fé no sacrifício de Cristo, porque você é menor do que os outros. Jesus não te trata dessa maneira, pelo contrário, ele sabe perfeitamente como você é, e ele continua te amando da maneira que você é, porque ele sabe da sua estrutura, ele sabe como você está, e entenda bem, ele entende também que esse tipo de situação não dá em poste. Amém. Só dá em quem está vivo. E de repente, se hoje você está feliz, eu posso ouvir um glória por conta disso? Tudo bem por conta disso. Se você está triste, eu posso ouvir um glória por conta disso? Tudo bem também, porque Deus sabe que você passaria por isso. Se você de repente está aflito e angustiado, tudo bem também. Você não é menor do que ninguém, você não é menos crente do que ninguém, porque você está passando por essa situação e ficou angustiado.
Pelo contrário, se você de repente está passando por essa situação e está com um sentimento que é referente a essa situação, significa que você está vivo. E enquanto nós estivermos vivos, a palavra de Deus diz que só os seres vivos louvam ao Senhor. Que aquilo que tem fôlego de vida é que louva ao Senhor. Aquilo que tem fôlego de vida passa por lutas, passa por aflições sim, mas também enquanto passa por essas lutas e aflições, continua vindo à casa do Pai, igual você fez, para buscar a face do Pai. Esse ser que tem angústia, tem aflições, ele também consegue adorar a esse Deus durante as lutas e aflições. Ele consegue vir à casa do Pai buscando a esse Deus durante as lutas e aflições. Eu não sei se você tem passado por lutas e aflições, mas você ainda tem um fôlego de vida, você ainda tem um coração que bate no seu peito, você ainda tem 2 braços que você pode levantar aos céus em sinal de adoração a esse Deus, e você pode encher o seu peito e dar um glória a Deus nessa noite, nesse lugar, porque você pode estar angustiado e aflito, mas você também tem um fôlego de vida para louvar ao Senhor. Então, por favor, erga a sua voz nessa noite, aproveite esse fôlego que você ainda tem e dá um glória nesse lugar para que o céu possa te ouvir hoje. E entenda que, de repente, você olha para esse irmão aí que está do seu lado, olha para ele com um olhar de carinho, com esse olhar bonito que você tem. Aí você olha para ele e fala: meu Deus do céu, esse irmão não passa pelas mesmas coisas que eu passo. Eu duvido que esse irmão fique aflito igual eu fico. Eu duvido que esse irmão tenha crises de ansiedade igual eu tenho. Olha para ele aí, olha de novo, olha com carinho. Queridos, eu posso garantir para você, querido. A gente acha que só a gente sofre com aflição. A gente acha que só a gente sofre com ansiedade. A gente acha que só a gente tem pereba que coça porque está aflito. Mas, querido, isso dá em todo mundo, querido. Assim como você fica aflito, esse irmão que está do seu lado aí também fica. Assim como você fala assim: eu estou sem força para orar porque minha cabeça está atordoada. Esse irmão aí do seu lado também fica. Ele não tem cara não, mas ele também fica. Porque como o ditado diz, de perto ninguém é normal, querido. Se nós olharmos, se nós pudéssemos trocar de papel um com o outro, você veria os apertos no peito que esse irmão sente também. Você poderia ver, de vez em quando, ele está num ambiente refrigerado e suando, igual Deus me livre, porque ele está ansioso. Isso acontece, gente. Isso não acontece só contigo. Isso acontece comigo. E isso acontece com esse lindo e com essa linda que está do seu lado também. Esse ungido de Jeová, essa cidadã do céu, ela sofre com os mesmos tipos de aflições que você serve. Veja que curioso isso. Ele e ela também de vez em quando não consegue dormir, porque está preocupado com o neto, está preocupado com o filho, com as contas aí, tá vendo? Isso acontece com todo mundo, querido. Você pode ficar tranquilo, porque isso não te faz menos crente do que ninguém. Isso é inerente ao ser humano. Então aproveita que tem um ser humaninho aí do seu lado e bate na palma da mão dele e fala assim: olha, irmão, fica tranquilo que você é crente sim, e você é humano. Fica tranquilo, porque você não é o único. Você não está sozinho nesse... E tem gente importante nesse barco, ó. Paulo está nesse barco, Elias está nesse barco, Davi está nesse barco, eu estou nesse barco, Jesus Cristo está nesse barco, esse irmão que está do seu lado está nesse barco da angústia e das aflições. Você não está sozinho não, mas aquele que está tomando conta desse barco, ele é fiel para cumprir as promessas que ele fez na sua vida. E apesar de tudo que nós passamos, ele não perdeu o controle da sua vida e nem do barco. Aproveite esse momento para dar uma salva de palmas para o Senhor e glorificar o nome dele, porque, queridos, ele nos garante que nós vamos chegar do outro lado. Apesar de sermos humanos, imperfeitos, apesar de termos os mesmos sentimentos e nos acharmos únicos, Jesus Cristo nos garante a chegada do outro lado. E existe algo que hoje em dia, entenda bem, que é dito vezes após vezes por uma classe agora que se intitula coach. Eu não sei, já teve a oportunidade de ver os coaches da vida? Homens que se vestem muito melhor do que eu me visto, mas eles param na frente de pessoas, pegam o microfone e começam a falar um monte de regra.
Aí você vê aquilo tudo e fala, meu Deus, eu não sirvo para nada, né? Porque aquele homem ali, meu Deus do céu, o cara deu certo em tudo, e tudo que eu faço dá errado, meu Deus do céu. Eu preciso de um técnico mesmo, porque esse homem aí, eu não sei o que acontece. E hoje em dia, esses coaches, eles têm dito, vezes após vezes, quase que um mantra. Primeiro, o que é coach? Coach, vou te explicar então. É um homem que ele chega, faz uma palestra. Aí ele começa a dar um monte de regra para a tua vida. Ó, você tem que ficar 25 horas trabalhando e dormir menos 3. Você não pode dormir, você tem que trabalhar. E ele te dá uma solução para a sua vida como se fosse uma fórmula mágica. Te estimulando. Ele te estimula, ele fala um monte de coisa para a sua vida. Aí, É uma consultoria. Tipo isso. E eles falam um mantra praticamente da parte deles. É que águia só anda com águia. Eles começam a nos incentivar do seguinte, olha, se você de repente tem vontade de alçar voos mais altos, de fazer coisas assim que são muito grandes, você não pode se associar com quem não pensa que nem você. Você tem que deixar para trás aqueles que de repente não estão dispostos a cavar poços junto contigo, que não estão capacitados a dormir só 3 horas na noite e trabalhar o resto do dia. Ou seja, eles dizem de maneira explícita que águia só voa com águia. Ou seja, eles falam de uma seleção quase que natural. Essa frase basicamente nos diz que nós devemos deixar para trás aqueles que não conseguem nos acompanhar. Afinal de contas, quando ele diz que águia só voa com águia, ele está falando para você o seguinte, ó, você tem que se associar com aquele que é rápido, que é veloz, que é caçador, que vai lá no alto, que faz tudo que uma águia faz. Se de repente você vê um urubu, deixa o urubu de lado. Se de repente você vê um papagaio, deixa o papagaio de lado, porque você é uma águia. E águia só anda com águia. E eles falam isso vezes após vezes. Só que tem um detalhe, eu não sou bicho, eu sou gente. Começa por aí. Começa a diferença vindo por essa pequena diferença. E outra coisa que acontece, como é que eu vou deixar para trás algumas pessoas da minha história? Como é que eu vou deixar para trás pessoas que de repente não conseguem me acompanhar? E aí a pergunta que vem é: onde fica a misericórdia? Onde fica o amor? Aonde fica o ensino? Aonde fica a capacidade de repente de você pegar alguém pela destra e falar: olha, não é bem desse jeito, é por aqui. E existe outro detalhe, porque em determinadas ações você pode ser uma águia. Você, de repente, em determinada área, você é uma águia. Mas em outras áreas, você não passa de uma ovelha. Ou como disse o Cacá aqui uma vez, um pintinho de granja. Que é aquele que qualquer coisa te assusta. Em certas áreas, você é uma águia. Em certas áreas, você domina. Mas em outras, você necessita de ajuda e você carece de alguém que possa te ajudar. E Paulo aqui, ele fala uma coisa muito simples. Ele fala assim, ó: eu estou em aflições. E vocês de Filipe fizeram bem em se associar e me ajudar. Imagina se o pessoal de Filipenses tivesse esse pensamento de que águia só voa com águia. Imagina se ele pensasse: não, agora Paulo está preso, então deixa Paulo para lá, porque não há mais o que ele possa fazer por nós. Vamos nós mesmos nos associarmos aqui e deixar Paulo para lá. Imagine bem se um dia você tivesse sido deixado para trás por alguma águia. Como você chegaria onde você chegou hoje? Como você seria o que você é? E como, por exemplo, você vai deixar de ser um pintinho de granja para se tornar uma águia se você não tiver quem te segure pela mão direita e te leve pelo caminho certo? Entenda, queridos, que na palavra de Deus ninguém fica para trás. Entenda, querido, que no reino de Deus aqueles que necessitam de ajuda hão de ser ajudados. Aqueles que necessitam de uma destra para ser carregados, vão encontrar essa destra. Aqueles que precisam de um colo para ser carregado, vão encontrar um colo que serão carregados. Porque entenda bem, a única águia no nosso meio é Jesus Cristo. Aquele que é perfeito para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, é Jesus Cristo. Aquele que pode fazer o sobrenatural, é Jesus Cristo. Aqui, queridos, não existe ninguém que é melhor do que ninguém. Aqui existem pessoas que carecem da graça, da misericórdia de Deus, que carecem do
sacrifício da cruz, que carece do sangue vertido e que carece também de uma mão para levantar quando cai, que carece de um abraço quando está chorando, que carece de um lenço emprestado para enxugar as lágrimas, que carece de um joelho dobrado para que possa interceder pela sua vida. Aqui nós dependemos um do outro, porque nós somos co-irmãos, co-servos, nós somos aqueles que dependem sim de uma destra para nos conduzir pelo vale. Nós dependemos de alguém para quando nossos joelhos vierem a falsear, alguém fala, não cai não, rapaz, vamos andar mais um pouco. E nós necessitamos também de alguém para quando nós estamos prostrados, levantar a nossa cabeça e falar que um Deus nos ama. Então, por favor, usa a palma da mão aí que você tem e bate na palma do seu irmão falando, olha, conte comigo, porque no dia que você falsear, eu estarei aqui para te dar uma palavra de apoio e te levantar. Nós estamos aqui porque, queridos, Paulo fala de maneira clara, vocês fizeram bem em se associar comigo nas aflições. Entenda aqui que nesse momento, Paulo, o pregador, precisa de ajuda. Paulo, que foi aquele que num determinado momento ajudou a tantas pessoas, agora estava carecendo da ajuda de alguém. Porque por vezes você já deve estar vendo na sua mente que a vida é assim. Já teve momentos que você ajudou alguém, e eu posso ouvir um glória por conta disso, mas tiveram momentos que você precisou da ajuda de alguém. Já teve momentos que você foi aquela pessoa que falou, não, pode deixar comigo que eu vou fazer isso. E já teve momentos que você falou assim, por favor, faz isso para mim. Queridos, a vida, nós jamais estaremos o tempo todo por cima da carne seca. Tem momentos que nós ficamos por baixo. A vida é como se fosse uma grande roda gigante, uma montanha russa. Tem momentos que nós estamos por cima e nós somos as águias, e tem momentos que nós estamos por baixo e somos os pintinhos de granja que precisam de alguém para nos ajudar. E queridos, Deus está nos incentivando nessa noite a fazermos algo especial na presença do nosso Pai. E que algo especial é esse na presença do nosso Pai? É nós colocarmos na nossa mente, no nosso coração, algo que nós vamos depositar no altar de Deus, não como um voto, mas como um compromisso que nós assumimos com Deus de 2024, ninguém fica para trás. 2024, aquele que de repente precisa de uma ajuda, mais uma vez, ele vai ser ajudado. Aquele que de repente precisa de um consolo, mais uma vez, há de ser consolado. Aquele que precisa mais uma vez de um abraço, vai ser abraçado. Porque, queridos, entenda bem, se você está aqui hoje, é porque alguém um dia deu o abraço que você tanto precisava. Se você está aqui hoje, é porque alguém um dia te emprestou um lenço para que você enxugasse as suas lágrimas. Se você está aqui hoje, é porque um dia alguém te conduziu pela mão direita. Se você está aqui hoje, é porque alguém um dia resolveu não te abandonar. Alguém falou assim, não, aquele irmão eu vou ligar para ela de novo. Não, aquele irmão eu vou atrás dele de novo. Não, eu vou pregar o evangelho mais uma vez para ela. Não, eu vou fazer mais uma vez o que eu já fiz. Porque eu falei para você aqui que o sobrenatural ele tem que tanger o natural. E de vez em quando é muito bacana, é muito legal, é muito produtivo nós orarmos por alguém. Mas de vez em quando é necessário nós ligarmos para alguém. De vez em quando é necessário nós orarmos, de vez em quando é necessário, sim, nós intercedermos, mas de vez em quando é produtivo você dar um abraço numa pessoa. De vez em quando você tem certas situações, as que eu já ouvi testemunhos falando disso, de missas de 7º dia, que de repente o crente foi lá, eu vou lá. É verdade. Eu vou lá dar um abraço na fulana. E aí quando você dá um abraço naquela pessoa, a pessoa já recebeu 50 abraços, mas quando ela recebe o seu, ela fala, poxa, eu não imaginei que você viesse aqui. E o seu abraço é tão consolador que aquela pessoa amanhã ou depois é uma que se converte por conta da unção do Espírito Santo que desceu naquele lugar. E queridos, hoje você é esse que intercede. Amém? Amém. Hoje você é aquele que dobra os seus joelhos e ora por alguém. Aleluia.
mas você um dia foi aquele que foi abraçado por alguém. Você foi alguém que você falou assim: obrigado por esse abraço. Obrigado por ter me agarrado pela mão e me arrastado para a igreja. Obrigado por ter feito o que você fez por mim. E eu não sei se você tem no seu coração o nome de uma pessoa que fez isso por você especificamente. Eu não sei se você tem o nome de uma pessoa que especificamente você fala assim, ó, igual Paulo falou: você fez bem em se associar comigo nas aflições. O que Paulo está falando assim, ó, é muito obrigado por me ajudar quando eu estou aflito. Eu não sei se você tem alguém no seu coração que te ajudou quando você estava aflito e que você está aqui hoje. Se você tem esse alguém que se associou a você na aflição, eu queria te convidar a levantar as suas mãos aos céus em sinal de gratidão e começar a agradecer a Deus pela vida dessa pessoa que te ajudou um dia a caminhar, pela vida dessa pessoa que te colocou de pé. Agradeça a Deus pela vida dessa pessoa que um dia falou para você da palavra de Deus, que um dia te deu um abraço, que um dia te carregou pela mão, porque um dia uma pessoa teve paciência contigo e te levou para o reino de Deus. Então agradeça pela vida dessa pessoa, agradeça pela vida dessa pessoa que te colocou de pé, agradeça pela vida dessa pessoa que pregou a palavra para você, agradeça a Deus e ao reino dos céus, porque um dia alguém se associou contigo nas aflições e não largou a sua mão. Seja grato por aquilo que Deus fez na sua vida. E queridos, no ano de 2024, é o momento de você fazer isso por alguém. Amém, é verdade. Eu não sei na mão de quem o Espírito Santo está te incentivando a segurar no ano de 2024. Eu não sei na mão de quem o Espírito Santo está falando para você: olha, o ano de 2024 você vai ganhar a sua família toda e você não vai largar a mão dele de maneira nenhuma. Você vai pregar para a sua família, você vai pregar para os seus filhos, você vai pregar para o seu neto. Existem pessoas que Deus está colocando no seu coração. Assim como você um dia foi o abraçado, agora é chegado o tempo de você abraçar. Para que você um dia possa receber esse mesmo agradecimento aqui. Falar: olha, Rogério, obrigado porque você segurou a minha mão nas aflições. Hoje você um dia chega para alguém e fala assim: olha, irmãozinho, obrigado por você ter me evangelizado. Obrigado pela irmã da escolinha, tia Teteca, que me abençoou tanto. Hoje é você que está abençoando. Deus te tirou de trás das malhadas, te pegou do jeito que você era, te afiou, e hoje você tem a oportunidade de ser um abençoador de vidas. Um dia chegará a hora, pode ser que isso já esteja acontecendo na sua vida. Você falou assim, ó: obrigado, meu irmão, porque você segurou na minha mão nas aflições. Obrigado, minha mãe, porque você segurou nas minhas mãos nas aflições. E hoje as pessoas chegam para você e falam: olha, obrigado pelo que você fez por mim. No ano de 2024, Deus quer te usar rica e poderosamente para que você possa segurar na mão de alguém e fazer a diferença na vida daquela pessoa. E você vai começar fazendo a diferença na vida desse irmão que está aí do seu lado. Aproveita que você está do lado dele, já dá a mão para ele, já coloca ele de pé nessa noite, para que ele possa se colocar de pé hoje e orar na presença desse Deus. Porque, queridos, nós dependemos um dos outros. Nós dependemos um dos outros em oração, em ligações. E nós dependemos também para segurar a mão de quem está do seu lado e conduzi-lo. Porque, entenda bem, pode ser de repente que o irmão Jonas seja uma águia na oração. Mas de repente ele é um pintinho de granja quando se fala em família. Enquanto que o irmão Gil já não é tão forte na oração, um pintinho de granja na oração, mas para defender a família ele é uma águia. Ou seja, nós somos uma águia numa área e nós somos frágeis em outra. Nós somos aquele que luta numa determinada área, mas que na outra, no primeiro golpe, nós cedemos. Nós somos esses papéis, queridos. Nós somos fortes e fracos, mas todos nós carecemos da graça de Deus em nossa vida.
O Espírito Santo está colocando no seu coração nome de... Pode ser que seja essa pessoa aí do seu lado que você vai segurar a mão em 2024 e vai arrastá-la para cima e para baixo, vai trazer para a igreja, vai interceder, vai fazer algo diferente, porque nós temos casais nessa noite, nós temos pais, nós temos mães aqui, e pode ser que essa mão que você esteja segurando aí, seja a mão da sua mãe, da sua esposa, seja a mão do seu filho, e aí você vai ter que trabalhar com ele no ano de 2024, mas ninguém vai ficar para trás no ano de 2024, porque nós vamos interceder, nós vamos orar, nós vamos ligar, nós vamos abraçar e nós vamos caminhar como um corpo. Então feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos primeiramente orar por aqueles que nos evangelizaram e que nos conduziram pela destra um dia. Pai querido, Deus amado, eu te louvo e te agradeço, Pai, pela vida daquele irmão, Pai, que um dia me evangelizou, que um dia me trouxe pela mão, que falou de Jesus para minha vida, Pai. Deus, eu nem sei aonde ela está hoje, eu não sei o que ela tem feito da vida, mas Deus querido, Pai amado, como eu posso me esquecer daquele que me deu a chave de acesso, que é o sangue de Jesus para o reino de Deus? Como eu posso esquecer, Pai, daquele que um dia falou do amor de Deus na minha vida e que transformou a minha história? Pai querido, eu não sei onde ela está, mas visita, Senhor, com a tua unção, quebra as cadeias, Pai, transforma a vida, Pai, faz, Deus, em nome de Jesus, com que ele possa se sentir útil para o reino, como ele possa se sentir amado pelo Pai novamente. Trabalha nessa vida, Deus. Pai querido, eu te louvo e te agradeço pela vida daqueles que pregaram para mim, Pai. Eu te louvo e te agradeço por aqueles que fizeram algo por mim, Pai. Eu te louvo e sou grato, Pai, pela vida da minha mãe, pela vida do meu pai, pela vida daqueles que me cercaram, pela vida daqueles que me intercederam, que me apresentaram o reino. Erga a sua voz nessa noite e começa a agradecer nominalmente por aqueles que fizeram algo por você e para que você pudesse povoar o reino de Deus, porque existe algo especial aliançado no céu, na pregação da palavra que foi feita na sua vida. Pai querido, Deus amado, eu te louvo e te agradeço por aqueles que fizeram a diferença na minha vida, Pai. Eu te louvo e te agradeço por aqueles que se associaram a mim nos dias das aflições, Pai. E Pai querido, Deus amado, eu quero orar agora te agradecendo, Deus, por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai. E porque hoje, Deus, eu sou consolado pelos outros, eu sou ajudado pelos outros, mas eu tenho a oportunidade, através da unção do Espírito Santo, de ajudar muitas vidas, Pai. Afinal de contas, a porta da minha casa está aberta para toda a minha família. Os meus netos podem ir lá, os meus filhos podem ir lá. Existe comida para todos. Eu que um dia fui um aflito, hoje eu ajudo aqueles que estão afligidos, Pai. Eu consigo, Deus, ajudar financeiramente, eu consigo ajudar com um abraço, eu consigo ajudar com as minhas orações, eu consigo ajudar com as minhas ligações, eu consigo ajudar com o amor que Deus colocou na minha vida. Eu, Pai, que era tão pequeno, eu, Pai, que não tinha o que fazer, hoje em dia, Deus, eu tenho a capacidade, através do Espírito Santo, de abençoar vidas, Pai. Pai, querido Deus amado, derrama da tua unção sobre a minha vida, para que eu possa me associar com os aflitos e ajudá-los, Pai. Fazer a diferença naqueles que de repente precisam ser resgatados, Pai. Porque, Deus, não são todos que querem, Senhor, se aliar com os aflitos, Pai. Não são todos aqueles que entram na batalha junto com os outros, Pai. Deus, querido Pai amado, eu te peço, Senhor, fortalece a vida de cada um que aqui está, Pai, para que eles possam se associar com os aflitos, resgatá-los das aflições e levar, Pai, para o seu reino, Deus, para louvor da tua glória, Pai. Que no ano de 2024 nós possamos colocar em operação, Pai, essa unção, Pai, essa situação de resgate na vida dos aflitos, Pai. E que nós não venhamos a desistir de ninguém, Pai. Que nesse ano de 2024 ninguém fique para trás, Senhor. Que nesse ano de 2024 nós possamos ir atrás daqueles que se foram. Que nesse ano de 2024 nós possamos fazer a diferença na vida de alguém, para louvor da tua glória, Senhor. É o que eu te peço, Deus. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu só falar uma coisa antes de terminar. Por exemplo, essa coisa de se associar nas aflições, aí a gente tem até que dar honra a quem merece honra, né? Quando a igreja estava fazendo a mudança lá do 80 para o 54, do 80 para cá para o 54, nós estávamos passando por momentos de aflições. E nós tivemos pessoas que se levantaram, arregaçaram as mangas e fizeram isso acontecer.
E aí, eu e a igreja, nós tivemos pessoas que se associaram em momentos de aflições. E aí eu queria agradecer a Deus pela vida do irmão Alexandre, que está lá na porta, que nos ajudou tanto, Gil, que nos ajudou tanto, Jonas, que nos ajudou tanto nessa mudança. São pessoas que fizeram, eu estou usando isso como exemplo, até para dar honra, né, a quem merece honra, acerca daqueles que arregaçaram as mangas e fizeram acontecer. Os dias que o Ayrton pôde vir, ele pôde também. E aí não é para constranger ninguém. A gente entende a situação de cada um. Mas eu estou falando isso para que eu possa ilustrar de maneira prática e agradecer a Deus pela vida de vocês por conta daquilo que nós conseguimos fazer juntos. Porque quando existe o nós, fica tudo mais fácil. Esses homens se associaram nas horas da aflição e conseguiram fazer algo acontecer. E graças a Deus por esses homens que se afligiram juntos. Porque passar pela aflição sozinho é muito ruim, querido. E aí, nesse caso especificamente, nós tivemos pessoas que se associaram e conseguiram fazer acontecer. Que de repente você, quando vê uma situação na sua casa, no seu trabalho, você possa ter essa atitude também de se afligir com os aflitos e ajudar da maneira que você puder. E no ano de 2024, ninguém fica para trás. Amém, queridos? Então, mais uma vez, para que nós possamos encerrar, vamos orar a Deus mais uma vez, agradecendo por esse culto, por essa noite que nós tivemos. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, Senhor, por esse culto, Senhor, que nós prestamos aqui na tua presença, Pai, pela palavra que o Senhor nos deu, Pai. Deus querido, Pai amado, que nós possamos, Senhor, nos associar com os aflitos para que nós possamos ajudá-los, Pai. Deus querido, Pai amado, nos dá, Senhor, essa capacidade, Pai. Nos dá, Senhor, esse discernimento, Pai. Nos dá, Senhor, essa sabedoria para que nós possamos fazer a diferença na vida de alguém, Pai. Na vida do aflito, Pai. Na vida daquele que precisa de um abraço, de um afeto, Senhor, de um afago, Pai. Deus querido, Pai amado, que nós possamos replicar o papel que um dia, Senhor, fizeram conosco, Pai. Porque, Senhor, é tempo de nós, Pai, começarmos a povoar o Teu reino, Senhor. Eu te louvo, Pai, te agradeço, Pai, por esse culto nessa noite. Despede o Teu povo debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia. Que nós possamos encontrar, Senhor, um lar, uma residência, um lugar aprazível, Pai, onde o Teu Espírito faça morada e que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas e pelas nossas vidas enquanto nós dormimos, Pai. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra diga amém. Dê um abraço no seu irmão. Abençoe a vida dele rica e abundantemente, em nome de Jesus.